Oi, aqui é a Marina Dias e esse é o Endorfina Podcast. Durante esse período, né, meu irmão ficou na UTI algumas semanas, né, passou por cirurgia no cérebro, etc. E aí foi o próprio neurocirurgião do meu irmão que minha mãe, né, tava, coitada, preocupada comigo também. Não sei como, ela teve, né, essa coisa de perguntar pro médico do meu irmão pra falar, olha, a Marina tá mancando e tá com uma mão fraca. E aí esse médico do meu irmão pediu uma ressonância, que é o exame certo para detectar, né, essas lesões que aparecem na esclerose múltipla. E aí eu fui fazer a ressonância, né? Tudo isso levou vários meses. Não foi, né, uma coisa, minha perna não está funcionando e na semana seguinte eu consegui arranjar minha vida para descobrir o que era. Não, levou vários meses. E aí a gente foi, eu lembro que na época eu fui para Campinas, eu estava morando em Campinas, né, nessa época, só que eu fiquei, lógico, com a minha família, né, durante esse período. E aí eu voltei para Campinas para fazer o exame. E aí, olha só, eu acho muito louco isso, eu fui recapitular esses dias, esses acontecimentos, porque eu comecei a escrever um livro da minha Uau! história. Mas Vamos tô falar disso começando, depois, vai ótimo. demorar alguns anos. Não tem problema. Mas aí eu fui recapitular o que aconteceu nessa época e eu achei na época não tinha nem WhatsApp, né? Eu achei nas minhas trocas de e-mails, eu contando para minha amiga, olha, eu estou em Campinas, eu vou na aula e à tarde vou fazer um exame de ressonância. Olha só, né? Tava caos caindo na minha vida pessoal, né, com a minha família e tal, e eu ainda me preocupava em ir pra aula. Eu acho que eu era bastante nerd, né? Ah, Era aula de uma matéria de doutorado que eu estava fazendo sobre modelagem matemática. Aí eu lembro meu que eu Deus do céu, não fui sei nem o que é isso. eu lembro que eu fui na aula e tive não foi fácil, né? Eu olhava assim para aquela lousa cheia de coisa e falava assim, para que serve tudo isso, né? Eu aqui, né, passando por essa situação com a minha família, essas equações aqui. Qual que é o ponto, né? Eu tive acho que foi aí que começou a ter, né, uma certa mudança aí nas minhas posturas educacionais, acadêmicas, talvez. Mas enfim, eu não larguei mão, porque eu levo muito a sério as coisas, né? Obviamente. Deu pra Não perceber. larguei mão no doutorado. Consegui conciliar as aulas, né? Eu tive um professor muito gentil, muito humano, que deixou eu continuar fazendo as atividades e enviar por e-mail. Na época, né, não tinha nem essas plataformas nenhumas de ensino online, mas ele continuou, me passava por e-mail e eu fazia as atividades e mandava para ele. Então isso fez toda a diferença também, né? Mas enfim, aí eu lembro que eu fiz o exame e aí voltei para Taubaté e o exame chegou pelo correio. Não tinha nem como acessar exame na internet na época, né? Não existia Meu isso. Deus do céu, né? É, Não faz tanto tempo assim, mas a vida mudou tanto. sim. Aí, aí chegou o exame, né? Um envelope desse tamanho pelo correio e a gente abriu, tava eu e minha mãe juntas. A gente abriu e tava escrito lá, tem lesões no cérebro, na cervical, características de doença desmielinizante. E aí eu fui, lógico, já existia o Google, eu fui na hora no Google ver o que era e ele mesmo falou que a mais comum era a esclerose múltipla. E aí foi um susto, né? A gente já tinha ouvido falar, né? Tem um primo da minha mãe que tem esclerose múltipla. Então a gente já sabia que existia a doença, mas sim, não conhecíamos nada, né? Uhum. Então foi um susto, mas ao mesmo tempo, depois, lógico, eu fui no médico para mostrar os exames e ele me encaminhou para um clínico e fizemos mais exames físicos também, e eles realmente fecharam o diagnóstico aí na esclerose múltipla. Mas ao mesmo tempo que foi terrível, difícil, né, receber um diagnóstico desse, foi também um alívio, porque, né, tinha algum Finalmente motivo você para eu... descobriu o motivo dessas tuas sensações, né? Sim, que até então, né, ninguém tinha... Parecia que era coisa da minha cabeça, que não era, né? Tinha um Uhum. motivo. Tem várias lesões no meu cérebro e na medula que causam esses sintomas todos que eu já vinha enfrentando tem um tempo. Uhum. E ao mesmo Então, tempo o Nicolau ainda estava se recuperando e passando por cirurgias e tal. Você também não teve talvez tanto tempo pois é.
de assimilar o que estava acontecendo com você, porque o com o teu irmão era muito mais grave, muito mais notório, palpável, né? O teu ainda era uma coisa que, bem ou Sim. mal, você sabia que você estava ali, funcional, né? Uhum. E aí o que eu me lembro, nessa época, por ter esse contexto com meu irmão, eu pensei assim, eu não posso ficar ruim, mal, né? Minha mãe, como é que ela vai fazer tendo que cuidar de 2 filhos? E aí eu falei assim, não vou deixar. Não vou deixar esse negócio tomar conta. E eu acho que tem muito a ver isso, essa postura, sabe? Atitude, é. Essa atitude que eu tive desde o começo, porque eu não conheço muitas pessoas com esclerose múltipla, mas eu acompanho algumas, né, na internet, e já encontrei com algumas, e eu já vi pessoas completamente entregues para a doença. Gostou do vídeo? Dê o seu like e deixe o seu comentário. Não se esqueça de assinar esse canal e se você quiser ouvir a conversa na íntegra, procure pelo Endorfina na sua plataforma preferida de podcasts.